149 Kiren Saga Capítulo 516 Identidade Incógnita Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Jarl Balgruuf, o Grande, o governante de Wittenwy e o defensor do domínio, abriu os olhos com os raios do sol afastando o sono. Acordou com a cabeça pesada, os olhos cansados e o corpo abatido ao ver a mulher do outro lado de sua cama, que era em grande parte a culpada de seu atual desequilíbrio de sentidos. Suspirar o quanto ele suspirou nos últimos dias. Mesmo ontem foi um dia que quebrou o recorde para ele. Mulher, acorde. Pegue minhas roupas. Já é quase meio-dia. TSK. O velho batedor pegou você ou algo assim? Balgruuf falou, acordando sua esposa. HMMM. Ele vai te pegar antes de me pegar. Suas coisas estão prontas. Apenas me deixe em paz. Ela respondeu tão duramente quanto ele a chamou. Os casais de idosos eram amigáveis na maioria dos casos, mas assim que a idade atinge um certo ponto, eles continuam provocando um ao outro com piadas de morte de vez em quando, como Balgruuf mencionou o Old Knocker, também conhecido como Green Reaper. Apenas acorde já. A família deve vir quando eu receber Tani Joyud. O homem tem cerca de 50 mulheres o seguindo ou algo assim. Seu velho safado, vai, eu já vou te seguir. Pare de olhar para as mulheres ou eu vou arrancar seus olhos. Jarl Balgruuf foi expulso de seu quarto por sua esposa. Mesmo que o casal estivesse bem ontem à noite, todas as coisas boas estavam fadadas a nunca durar. O Jarl se afastou depois de colocar descuidadamente um novo conjunto de roupas ornamentadas. Aquelas da noite passada deveriam estar fedendo a bebida. Pensar na noite passada nunca deu a Jarl Balgruuf qualquer paz de espírito. Eles mataram um dragão e aquele homem absorveu a alma do dragão. Um Dragonborn. Jondari um Dragonborn. Como se ele precisasse de mais desculpas para se fortalecer. Que tipo de bomba relógio estava dormindo na casa de hóspedes do Jarl? Em breve, todos em Skirin. Não, todos no Império irão se reunir para ver aquele Dragonborn e bajular com ele. Alguns até tentarão arrastá-lo para seu drama político e usá-lo como alavanca, mas isso não será nem um pouco possível. Por quê? Porque ninguém jamais saberá a identidade do Dragonborn que foi confiado a Jarl Balgruuf. Tudo aconteceu a partir daquele momento em que aquele terrível dragão gritou seu último suspiro com duas palavras. Não. Dovahkiin. 1000 homens ou mais testemunharam a queda do dragão Mirmunir e estamos de queixo caído com um fenômeno selvagem que não foi testemunhado em séculos. Esquecimento. Mal foi testemunhado mesmo nas fábulas antigas. Um homem matando um dragão e levando sua alma. Sem falar no absurdo, sem falar na lógica. Sem falar em qualquer outra coisa, um homem matou um dragão e ganhou seu poder. Os divinos devem estar fazendo alguma piada de mau gosto nestes tempos sombrios de angústia e guerra. Mas não, isso não era uma piada divina, mas algo como uma bênção e um tapa. Os plebeus simplórios comemorariam o nascimento de um herói, mas as potências calculistas reorganizariam suas cartas novamente. Um Dragonborn aparecendo neste dia e idade para matar um dragão significa que a história está prestes a ser escrita. Mas quem é esse? Quem é o homem de pé sobre o corpo de um dragão de costas para a multidão e seu rosto tão comum e facilmente esquecível? Eles só precisavam de um olhar, não as potências calculistas, mas também os plebeus simplórios. Eles só queriam ver seu rosto e gravá-lo nesta memória, não importa o quão comum seja o rosto daquele homem. Mas sem sucesso. Eles caminharam para ele de todos os cantos, desejando cumprimentá-lo, venerá-lo, reconhecê-lo. Ainda assim, o desenrolar dos eventos foi mais rápido do que eles. A alma do dragão estava sendo absorvida. As pessoas podiam ver finos fios de poder fluindo do dragão morto para aquele homem. Mas assim que se aproximaram, tudo começou a brilhar. Eles pensaram que o homem estava absorvendo a alma a princípio, mas parecia que era apenas o começo. A carcaça do dragão brilhou e começou a se transformar em luz. E se desintegrar. Divinas. Aquele dragão,
A misteriosa besta com poderes aterrorizantes cujas escamas eram inquebráveis e asas largas e orgulhosas, começou a se transformar em ondas de luz que fluíam para o corpo do homem. O que restava era um mero esqueleto. Havia muitas emoções lutando entre si aqui. Por um lado, havia um herói lendário das profecias. Por outro, lá se vai a inestimável carcaça do dragão que todos tinham em mente o tempo todo. Mas os ossos devem ser bons, certo? Se absorver a alma do dragão significa que é impossível recuperar sua carcaça. Então não há nada a ver com isso. Pelo menos os ossos são melhores do que qualquer metal conhecido. Mas espere um segundo, aqui vão os ossos também. Bem, agora isso é um absurdo. Se um dragão mata outro, então o dragão morto perde sua alma e se torna um esqueleto. Mas por que o esqueleto desapareceu agora? A resposta é simples. É óbvio que o diabo está nos detalhes, ou melhor, ele está apenas parado ali pegando os enormes restos de esqueletos no cubo, fazendo com que os ossos desapareçam também. Bom jogo, mestre. No cubo, Beta estava recebendo os gigantescos restos do esqueleto com um enorme salto enquanto ela o tocava maravilhada. Ainda assim, João não respondeu. Ele estava ocupado no momento. Era difícil se concentrar, muito difícil de controlar. Se Betty não lembrou de pegar o esqueleto do dragão agora, ele pode ter permanecido atordoado, mas só estava ficando mais forte. João estava perdendo o controle completamente. Os artefatos do picado, as tatuagens místicas, a infecção do caos, até Nefertiti em sua sombra. Tudo estava indo para a loucura. Foi por causa de ninguém menos que a alma do dragão. Que poder! Que energia! Que vigor! A Dragon Soul era muito poderosa como é. Muito avassalador e cheio de poder. Até João perdeu toda a confiança que tinha para lidar com uma coisa dessas. Seu corpo estava banhado em dor. Não uma dor forte, mas outro tipo de dor, uma dor com a qual ele está muito familiarizado. A dor de absorver poder e conhecimento. A Dragon Soul era mais do que apenas a energia vital de um dragão, mas um pedaço de uma Hedra, um fragmento divino de um dos 8 pilares do mundo. Os dragões, Dragonborns, Akatosh Dragon, Auriel Tiagli, Alkostikat, Alduin Tiunorloyater. Todas essas são faces da mesma moeda. Waka, o tempo, quebrou em fragmentos para criar o começo. Auriel, o presente. Akatoshi Alkoshi, o fim. Alduin, com dragões e Dragonborns entre esses fragmentos maiores. Pense nisso como um grande pedaço de espelho que se partiu em pedaços grandes e pequenos. As peças grandes são Auriel, Akatoshi, Alkoshi e Alduin, enquanto as menores são os dragões e os Dragonborns. Ao contrário dos dragões, que são pequenos fragmentos naturais, os Dragonborns eram fragmentos criados por Akatoshi para reunir as Dragon Souls e devolvê-las aos pedaços maiores. Os dragões vivem para sempre, pois são imunes ao efeito do envelhecimento. Então Akatoshi explorou a mortalidade dos humanos para criar os Dragonborns que podem absorver as Dragon Souls ao matá-los, e uma vez que esses humanos mortais morram, Akatoshi consegue recuperar todas as Dragon Souls e o tempo torna-se mais estável, fazendo com que a existência do Kalpa seja prolongada. A/N. O Kalpa é um time Loop que continua redefinindo o mundo desde o fim da Era do Amanhecer até quando Alduin come o mundo. Mesmo que Alduin tenha o papel de vir mais tarde e devorar o tempo do mundo para acabar com o Kalpa, era necessário reduzir o número de dragões devolvendo-os a 14 e garantir a continuação do presente. Isso é tudo. Esse é o papel de um Dragonborn. Jon sabia disso desde o início, mas o que ele entendeu ao absorver a alma de Mirmunir parecia mais um conhecimento magnífico e uma iluminação sem fim. Esses flashes selvagens de memória estavam por toda parte, mas Jon e o sistema os estavam organizando loucamente rápido demais. É por isso que Jon não estava se concentrando nem um pouco nos arredores. Se você quer que eu reúna essas Dragon Souls para entregá-las a você assim que eu morrer, pelo menos deixe-me explorar todo esse poder. Prometo abusar dele da melhor maneira possível. Jon pensou quando começou a desmontar o Dragon Soul no local. Assimilando seu conhecimento, entendendo sua magnitude, usando cada parte dele para maximizar a recompensa.
João estava tendo algo incrível em suas mãos desta vez. Se ele refinar a energia dessa alma do dragão, quem sabe quanto poder e benefícios ele obterá. Antes, ele estimava que levaria mais 100 anos para atingir o ápice de seu método de treinamento, mas ele acabou de acumular 4 anos de treinamento intensivo e esforço de uma só vez. Ainda não é perfeito, mas em teoria, há muitas coisas que ele pode fazer com o Dragon Soul, mas na época ele estava se concentrando em outra coisa. Algo que estava despertando dentro dele, enchendo-o de vida e poder. Algo que ele sabia que estava dentro dele no momento em que reencarnou, mas começou a se mostrar agora. Capacidades além do reino do homem, possibilidades infinitas e força avassaladora. Menor nova bênção recebida. Maior menor vírgula bênção de Akatoshi, Dragonborn. Maior menor vírgula bênção de Akatoshi, absorve a bênção do dragão guardião. Maior menor vírgula blessing of the Dragon Guardian, a Zen Flame, evolui para blessing of Akatoshi, Dragon Sphere. Maior menor vírgula blessing of the Dragon Guardian, Dragon Affinity, evolui para blessing of Akatoshi, Inner Dragon. Maior se absorver uma Dragon Soul despertou sua Dragon Soul adormecida. Então isso foi apenas o começo. Assim que a Dragon Soul despertou, tudo começou a mudar de acordo com ela. As velhas cicatrizes em sua alma humana, os gargalos contra os quais lutou, os canais de energia que cultivou meticulosamente, o centro de energia onde sua mágica está armazenada, o acesso astral, a carne eterna, a centelha da alma. João experimentou todo o poder que um dragão pode reunir e até viu além do que ele pode fazer. Não era de forma alguma algo fácil de entender, mas ele entendeu. Seu trabalho duro durante todos esses anos estava sendo recompensado quando sua Dragon Soul despertou para se adequar à sua experiência e seu corpo endurecido. Por um momento, ele teve um vislumbre do verdadeiro poder que move este universo e lhe dá propósito. Foi um sentimento lindo, um despertar que ele nunca pensou em experimentar, mas uma vez que terminou, João se sentiu amargo porque queria experimentá-lo mais uma vez, mas, infelizmente, nunca será possível experimentar tal harmonia 2 vezes. E João abriu os olhos. De volta à realidade, de volta à presença. Como alguns segundos poderiam igualar tanto sentimento? Ele se perguntou. Não passou muita coisa, ninguém se aproximou dele ainda. Ele apenas guardou o esqueleto do dragão um momento atrás e começou a usar o poder de Mirmunir quando sua própria alma Dragonborn estava despertando. Ele não é mais um mortal agora, não é mais um humano. Ele é um Dragonborn. João sorriu. Ele viu as várias mensagens do sistema chegando até ele. Ele viu a bênção de Akatoshi com seu poder avassalador. Ele continuou sorrindo enquanto se inspecionava mais. Dragonborn. Fogo de dragão. Dragão interior. Apenas o que aquele Akatoshi adicionou sem minha permissão? Minha ultra legal Zen Flame. Minha Dragon Affinity que me permite falar com Cats. Minha alma cuidadosamente cultivada. Droga. Eu preciso me estudar por um mês para entender completamente tudo isso? Isso era verdade? Quem disse que um novo poder sempre traz coisas doces? Parecia haver um monte de classificação. Poderes fortes requerem mais tempo para serem aperfeiçoados e Johnston não tem ideia do que está enfrentando. Mais do que isso, ele pode usar uma nova aura. A primeira aura que ele usou foi a Mai Aura, a segunda foi a Tirante Aura. Eram auras básicas e avançadas, respectivamente. Agora, ele está entrando no estágio final da arte do espírito de batalha, a aura manifestada. João ainda não estava pronto para usá-lo. Ele escondeu sua aura graças às tatuagens místicas, mas a manifestação do espírito de batalha é algo como um movimento de assinatura. Ele não pode usá-lo no momento. Agora, ele precisa ir para algum lugar isolado e começar a estudar, mas não era o momento. As pessoas estavam se aproximando dele de todos os cantos. A primeira pessoa a chegar foi algum guerreiro que participava da batalha. Ao se aproximar de Jun, ele gritou loucamente. Eu não posso acreditar. Você é um Dragonborn. João conhecia essa linha muito bem. Ele quase quis rir, mas segurou. Ele queria se virar e enfrentar o guerreiro,
Mas assim que seu pé se moveu do chão, ele atingiu algo leve. Jo não se incomodou, mas inconscientemente olhou para o que era aquilo e, de repente, quase perdeu a cabeça de uma só vez. Era um leme. Apenas um elmo de ferro, o tipo de capacete feito em esquirim com um baixo nível de acabamento que nem resiste à ferrugem. Mas este elmo era único. Não se parecia com nada que um artesão faria para um guerreiro, mas parecia mais um elmo cerimonial. A questão é, aquele elmo tinha chifres e parecia exatamente com o elmo de ferro do jogo. Aquele elmo que o Dragonborn usa no pôster do jogo. Mesmo que Jo não acreditasse no destino, isso seria bom demais para ser uma coincidência. Este é um sinal e ele não pode ignorar. O elmo do Dragonborn estava bem a seus pés. Jon abaixou-se, pegou e recuou novamente enquanto o limpava. Parecia ter caído de algum guerreiro enquanto lutava contra o dragão. Jon segurou bem na cabeça e o colocou. Era uma combinação perfeita que cobria bem seu rosto. Isso o deixou confiante. Ele finalmente se virou e encarou o guerreiro com um sorriso. Parente. O que é um Dragonborn? Isso conclui. Eu sou um Dragonborn. É seguro dizer que nada correu como o jogo desde o momento em que o Jarl decidiu ir lutar contra o dragão. Na verdade, as coisas são muito mais lógicas assim, mas tanto faz. Eu me sinto melhor. Bom dia. Bom dia. Era a segunda manhã em Witteron e minha vida estava perfeita. Tudo o que eu esperava está aqui. Minha esposa, minha linda esposa. Pare com isso, posso? Não, estou muito feliz para parar. Então continue. Estou de volta entre os braços de quem amo. Isso por si só é uma bênção que não posso negar. Minha esposa apenas afastou as cortinas para que a luz do sol iluminasse o quarto e eu a puxei de volta para a cama. Tenho 2 anos de fome para satisfazer. Deus, eu senti sua falta. Eu disse enquanto tentava desfazer o roupão dela. Também senti sua falta. Ela disse enquanto tirava minhas mãos do roupão e as empurrava para trás. Seu rosto estava próximo ao meu quando ela estava prestes a tomar a iniciativa e se aproximar para um beijo, mas conforme nos aproximávamos, um terceiro decidiu participar. De repente, o rosto de Julanar estava entre os nossos. Psicopata. Vocês dois não vão entrar em ação sem mim. Ju disse tentando ficar entre nós. TSK. Sua garota insolente. Eu lembro de dizer que Jon é todo meu este mês. Alina pulou de cima de mim e segurou Julanar na cama e começou a brigar. Ontem à noite, Alina afugentou Julanar, a ela e Miranda para fora do quarto e até o selou sobre nós. Mas Julanar conseguiu entrar furtivamente e nós três tivemos uma noite maravilhosa. Parecia que pela manhã, Alina estava chateada com Ju por entrar sorrateiramente. Vendo a minha bela e calma esposa ficar infantil e pular sobre Ju assim, sinto que perdi mais do que apenas 2 anos. Ainda assim, talvez tenhamos feito uma bagunça na hospedaria do Jarl depois de passarmos a noite aqui. Eu sinto que esta pobre mobília não vai resistir a 2 garotas furiosas lutando com seus corações. Eu sorri enquanto desviei o olhar com minha cabeça voltando para os pensamentos profundos que estavam me incomodando. Ei, vamos fazer isso ou o quê? A voz de Alina interrompeu meus pensamentos e voltei a eles. Eu podia ver as 2 garotas uma sobre a outra com seus robes de dormir quase desfeitos enquanto as duas estavam uma sobre a outra. 3 então? Perguntei. Pode apostar. Estamos cansados de ficar juntos nos últimos 2 anos. Aline respondeu. Eu ouvi sobre isso de ela. Parece que minha linda esposa tomou minhas 2 namoradas como dela quando eu não estava por perto. Eu disse quando me aproximei deles. Fufufu. Você não pode simplesmente deixar 2 lindas donzelas e sua outra linda esposa sozinhas sem esperar alguma ação de garota contra garota. Aline respondeu. E ainda temos muitos planos para você. Ju continuou. Ei. Não posso deixar de pensar em todas aquelas coisas más que faremos juntos. Quando eu disse isso, as 2 garotas me empurraram para trás e pularam em mim. Você vai ter que esperar até irmos para casa então. Psycho e eu estamos tendo algo especial em mente. Alina me tentou mais.
Foi bom tirar minha cabeça das coisas e me manter animado sobre que tipo de masmorra erótica os dois construíram em nosso porão. Bem, conhecendo os dois, é possível. Enquanto minha cabeça estava ensanduichada entre dois pares de seios mácios, voltei ao meu paraíso pessoal, ignorando a tempestade de merda que estava caindo lá fora por causa do que fiz ontem. Ontem, francamente falando, João estava planejando para este dia desde que reencarnou. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Uma vez ele absorveu a alma do dragão heroicamente e colocou o elmo de ferro do Dragonborn. As pessoas ao seu redor começaram a enlouquecer. Um Dragonborn andando entre eles. Essa foi a notícia de última hora que estava literalmente quebrando tudo. Como os Jarls vão reagir? Como o Império reagirá? Como a guerra será afetada? Assim como João estava com medo, tudo estava se voltando para ele. Os Nords eram assustadores quando se tratava de crença. Todos sabiam que o dragão é uma encarnação de Ymir, também conhecido como Ymir Ulfat, o herói mais épico de todos os heróis Nord, um Cesarino e a versão nórdica de Talos. Com isso em seu currículo, as coisas estavam fadadas a se tornar caóticas onde quer que ele fosse. Irritantemente, João não pode deixar ninguém saber que o homem que todos reverenciam como Dragonborn é na verdade João Dare, o maníaco Tani de Winterhold. O drama político que se seguirá pode causar uma reação terrível na economia e na posição política de Winterhold ou talvez Skirin. O plano que ele fez com o grande rei Torigo seria desperdiçado nesse ritmo. Ainda assim, essa foi apenas uma das razões pelas quais João escondeu sua identidade. A outra razão principal é o Winterhold em geral. Os dragões não são lagartos irracionais com asas. Eles são astutos, perigosos e absolutamente manipuladores. Se sua identidade for conhecida e seu poder for temido pelos dragões, eles atacarão o Winterhold diretamente e ele não poderá lidar com eles sozinho. Verdade seja dita, ele mal lidou com um dragão. Essas duas razões foram apenas o começo de uma longa lista. Além disso, não seria legal se João revelasse sua identidade no momento certo, quando ele pudesse obter as reações mais inestimáveis. De qualquer forma, nada disso significava que sua identidade seria um segredo absoluto. Alguns associados precisam saber e isso inclui um bom amigo dele, o Jarl de Whiterun, Valgluf de Greater. Dovahkiin. E esses caras também. Eu não posso acreditar. Estou ouvindo direito. É o chamado dos Greybeards. Isso só aconteceu em Legendes. Pelos 8, Valgluf. Vamos falar com o Dragonborn. Afaste-se. Eu sou o Frid, patrono do grande clã Battleborn. Um nome que tenho certeza que você conhece bem. Afaste-se de Battleborn. Os Greymanes são os melhores ferreiros que Skirin já conheceu. Eu sou Vignar e meu irmão Elrond dirige Skiforge. Grandes desafios, soluções reais. Hora de ingressar no Império. Torne Skirin ótimo novamente. E vamos apenas dizer que os medos de João estavam muito errados. Eles já estavam prestes a carregá-lo cada um para sua facção. Com Nefertiti se sentindo agitada em sua sombra, João começou a rezar para que outro dragão aparecesse por perto e o livrasse dessa bagunça, mas ele conseguiu a próxima melhor coisa. Tudo bem, senhores e senhoras. Não podemos incomodar o homem por muito mais tempo. O Ulfur separou a multidão com seu físico maciço intimidando todas aquelas pessoas irritantes. Jarl Valgluf, tenho certeza que você estava prestes a nos levar ao seu castelo, certo? Não posso deixar seu convidado parado aqui. Isso mesmo. Parentes, não podemos ficar aqui por mais tempo. Vou dar um banquete em homenagem ao Dragonborn aqui, então certifique-se de que todos compareçam. Até então. Guardas, abram caminho. Jarl Valgluf controlou a cena graças ao Ulfur e os guardas restantes se dividiram em duas equipes. Uma que cuida das consequências enquanto o outro escolta o Jarl e o Dragonborn de volta a Dragonsreach. Os nórdicos estavam reclamando, mas não dá para lidar com todos aqueles fanáticos loucos ao mesmo tempo sem sofrer podridão cerebral ao longo do caminho. A situação em Whiterun era caótica. Na verdade,
Todas as grandes cidades de Skyrim ouviram o chamado dos Greybeards. Foi dito que o som trovejante alcançou o sul até as montanhas geral. Um poder que lembrou a todos quem os Greybeards realmente são. Como Whiterun foi a cidade que ouviu mais claramente, as ruas da cidade já estavam repletas de pessoas que queriam saber o que estava acontecendo. Felizmente, os homens do Jarl foram rápidos o suficiente para alcançar Dragon's Reach sem demora. Lá, o Ulfur e Jon junto com o resto dos outros estavam todos lá. Jon ainda estava disfarçado, recusando-se a remover o elmo de sua cabeça. O Jarl respirou fundo e segurou uma taça de vinho derramando em sua garganta seca. Sua armadura estava arranhada e ensanguentada devido à luta e sua aparência parecia que ele havia passado pelo inferno. Na verdade, isso pode ser dito para todos, até Jon. Com todos escolhendo um assento para descansar, o Jarl encontrou seu caminho para o trono e sentou-se exausto. Ele olhou para Jon e falou: "Que os deuses cuidem do seu caminho, meu amigo. Você prestou a Whiterun um serviço que nunca poderei ignorar. Não sei como recompensá-lo por isso, mas se você for tão gentil e deixe-nos dar uma olhada para memorizar seu rosto e registre seu nome, prepararemos um belo presente digno de sua honra como Dragonborn", disse o Jarl. Jon se sentiu incomodado em mostrar seu rosto, mas felizmente alguém teve que intervir. "Um Dragonborn? O que é isso?" "Proventus", perguntou o regente do Jarl. "Você não sabe?" Rongar, o irmão do Jarl, juntou-se à conversa. Nos contos antigos, os heróis Dragonborn usariam o poder de sua voz para derrotar os inimigos de Skyrim. O Ulfarta era Dragonborn. Talos de Atmora também. Rongar, acalme-se. O que toda essa bobagem nórdica tem a ver com nosso amigo aqui? Por mais capaz que seja, não vejo nenhum sinal de que ela seja esse. "O que, Dragonborn?" Proventus encarou. A empolgação do Rongar com ceticismo. "Nornonsense. Seu ignorante arrogante. Essas são nossas tradições sagradas que remontam à fundação do primeiro império." Rongar deve atacar Proventus agressivamente. "Rongar, não seja tão duro com a Veniti." O Jarl teve que impedir os dois de discutir. Parecia que a corte de Whiterun não tinha discórdia suficiente, mesmo com a Eboniblade tirada daqui. "Eu não quis desrespeitar, claro. É só que eu não entendo a situação. O que há com aquele dragão aparecendo e o que esses Greybeards querem com ele?" perguntou Provento. "Isso não é da nossa conta. Os Greybeards telefonaram e atendê-los é uma grande honra e um dever obrigatório." Jarl Balgruuf concluiu a palestra aqui. Como agente dos Imperiais, Proventus sempre tentava entender os planos de Jarl Balgruuf e denunciá-los ao Império. Com o aparecimento do dragão, toda a situação política estava fadada a ser perturbada. Mesmo um pequeno peão como Proventus poderia descobrir o valor que o Império colocará no Dragonborn. Ainda assim, algo estava incomodando muito a todos. Jon ainda mantinha um protocolo silencioso e se recusava a tirar o elmo. Além disso, o povo de Winterhold parecia ter sido o único estranho presente na corte por algum motivo. Ainda assim, a sorte estava sorrindo para Jon hoje quando Irileta entrou correndo na quadra. "Jarl Balgruuf, meu senhor, temos um problema." Ela disse. "O que foi, mulher?" "Não saia correndo quando estiver machucada." Balgruuf pulou da cadeira quando Irileta entrou. Ela deveria estar presente, mas foi ferida na luta e teve que descansar no quartel. Mas algo deve ter acontecido. Os chefes do clã, o emissário imperial, os Stormcloak, todos estão à nossa porta em busca de audiência. Até aquele palhaço do Nazen." Ela disse. Jarl Balgruuf queria xingar em voz alta, mas se controlou. É claro que com a presença do Dragonborn e longe dos plebeus, todas as grandes forças se aglomerarão como aves de rapina e ele não poderá segurá-los por muito mais tempo. Isso estava um pouco fora de seu controle, mas felizmente, o Dragonborn parecia tão teimoso quanto qualquer Nord e manteve seu rosto escondido sob o elmo. Jarl Balgruuf não queria lidar com todas aquelas pessoas problemáticas, mas isso estava fora de suas mãos. Ele só pode permitir que eles entrem. "Mande-os entrar. E mantenha Nazein fora de tudo que vale a pena." Ele disse. "Sim, meu senhor."
Irelia também não estava confortável com a situação, mas eles estavam sem opções. Atualmente, existe um Dragonborn com uma identidade desconhecida e todos estão ficando loucos por ele. Quem sabe do que esse homem é capaz? Ele será influenciado por políticos ou será usado para fazer o trabalho sujo dos outros? Essas respostas estavam realmente colocando muita pressão sobre Jarl Balgruuf, mas a situação em questão era terrivelmente instável e ele precisava garantir que nada desse errado. Tudo que ele sabia é que o Dragonborn não passava de um mercenário que trabalhava para. O Jarl mergulhou em pensamentos profundos instantaneamente. Espere. Poderia ser. Associar o nome daquele homem a qualquer coisa extremamente desconfortável. Mas se Jondari tivesse conhecimento prévio de que este homem é um Dragonborn e o enviou aqui neste momento de propósito, isso explica muito. Mais do que isso, o povo de Winterhold esteve presente no tribunal e durante a luta. Isso não é coincidência. Jarl Balgruuf olhou para as portas de seu salão enquanto os homens fluíam causando muito barulho, todos desejando falar com o Dragonborn e conhecê-lo. Jarl Balgruuf não deu atenção a eles e continuou olhando para as portas de seu salão com paciência, fazendo uma pequena aposta com o destino. Será que? Pensou na possibilidade que logo começou a se concretizar nas cenas mais bizarras. A bagunça repentina, a confusão inesperada e, o mais importante, a entrada legal. O homem que pode enviar as figuras mais poderosas de Skirin cedo para a cama. Ele estava entrando e roubando todos os holofotes do Dragonborn que deveria ser o salvador do dia. Não só ele estava entrando, mas sua visão fez os guardas fugirem de seu caminho. Talvez devido ao Minotauro que o seguia. Mas isso não importava. Ainda é ele. Mas ainda há mais. Não pode ser ele se não disse algo extremamente legal. São muitos rostos feios reunidos em um só lugar. Deixe o jovem mais bonito do mundo agraciá-lo com sua presença. Ele disse. O Jarl se levantou de seu assento sem perceber o Dragonborn que estava cobrindo o rosto da piada que saiu completamente do roteiro. É mesmo ele. Disse o Jarl. Embora na verdade fosse Mirren na poção de transformação, Jon garantiu com sucesso que sua identidade e a do Dragonborn permanecessem separadas até que ele decidisse o contrário. No entanto, é claro, a parte divertida, política, está finalmente prestes a começar. Tolkien Saga capítulo 517 O Homem, o Mito, a Porra da Lenda. Alguns compreenderam o súbito aparecimento de Jondari e demoraram a perceber a situação que se desenrolava absurdamente em todas as direções erradas. Jondari, seguro para dizer a pessoa mais infame em Skirin logo após o Fricksturmcloak, está agraciando-os com sua presença terrível e indesejada. 2 anos atrás, este jovem era o centro de todas as atenções, desde as casas da política até as tabernas e as reuniões de magos e estudiosos, mas o mais importante na corte imperial. Jondari, o homem, o mito e a porra da lenda. Jondari Timan começou sua carreira na arena de Skirin como campeão júnior do torneio do Grande Rei no ano 496. Após sua vitória, ele recebeu sua recompensa e se tornou alguém importante em Winterhold, reconstruindo o domínio do pó. Ninguém poderia saber que o mais pobre domínio de Skirin desenterraria riquezas inimagináveis nas mãos de Jondari. Isso fez com que muitos ficassem com ciúmes, mas, infelizmente, Jon já era poderoso demais para conter. Isso e aquilo aconteceu e mais tarde descobriu-se que Jondari era o filho amaldiçoado do clã Firemani, uma criança que foi julgada morta antes mesmo de nascer, uma criança cujos pais passaram por esforços inimagináveis para fingir sua morte por 18 anos. Agora que ele foi encontrado vivo, os inimigos de seu clã saíram em busca de sua cabeça até o ponto onde deram as mãos aos Talmor e marcharam para Neusartal, a cidade que Jondari reconstruiu após 4.000 anos de sua destruição. O resultado foi a derrota total dos clãs aliados e a morte de 10 Talmor Artisards que o lideravam. Um grande tumulto estava prestes a atingir Skirin por causa disso, mas Jon optou por evitá-lo e concordou com o Alto Rei Torig em ser banido do reino enquanto o Rei Torig vivesse. Ele então desapareceu por 2 anos.
João Dari Timit era muito mais temível que os que se conhecem. Ele é o trabalhador de Azura, o campeão de Azura e Boreá e o sobrinho de Shogorat. Esses títulos foram todos associados a um mercenário que usa uma máscara de sacerdote do dragão e se autodenomina Krilon, mas ninguém sabia que Krilon significa Darin do Vazu. João Darit Legend acabou por ser um Dragonborn, mas o próprio homem argumenta que sua lenda é a sua beleza e destreza no quarto. A questão é: muitos concordariam. João Dari, ou aquele que finge ser João Dari, entrou no salão do Jarl Balgruuf sorrindo e agindo alto e poderoso. Parecia um João Dari de bom humor, ao contrário do João Dari, que começa a jorrar tum sempre que alguém o irrita. Jarl Balgruuf, eu saúdo. Tani Joyud. Não estamos vendo coisas, estamos. Jarl Balgruuf teve que verificar sua sanidade para se preparar para qualquer absurdo que possa surgir literalmente do nada. De fato, sou eu, João Firemani. Você pode me chamar de João. Sussurrando para Jax, quero dizer, que tipo de nome estúpido é João Yud, afinal? O pretendente disse enquanto invadia com a melhor impressão de João que ele poderia reunir. João, o verdadeiro João, cobriu o rosto lamentando ter deixado Mirren desempenhar o papel. Ele poderia apenas ter perguntado ao Ulfur, mas, infelizmente, o desaparecimento de Ulfur causaria dúvidas. Ah, isso é ótimo. O próprio Tani Jonho depois de 2 anos aparece no meu salão. Por favor, seja meu convidado para o dia. Jarl Balgruuf se levantou cumprimentando João. Obrigado, é uma honra. Mirren na aparência de João entrou com Jax seguindo-o. Ao lado de Jax, de 3 metros de altura, estava Bert, de 12 anos, que usava um longo manto cobrindo-se completamente. Mirren se virou para Lynn e o resto da equipe de Winterhold então agiu como se estivesse cumprimentando a família com a Lina olhando para ele. Ele agiu dolorosamente de acordo com os olhares dela e se juntou ao Jar mais tarde. Enquanto isso, houve um alvoroço com a aparição de João. Aqueles que trouxeram presentes para o Dragonborn para influenciá-lo em sua amizade se sentiram ameaçados pelo aparecimento de João. Este banco ambulante de um homem não pode simplesmente aparecer ao mesmo tempo que um Dragonborn aparece. Não tem como ser uma coincidência. Absolutamente impossível. Independentemente do motivo de João, esses políticos tinham um pensamento mútuo em mente: nunca deixar João Dari ser amigo do Dragonborn. Tanto os Stormcloak quanto os agentes imperiais escondidos na multidão de visitantes que se reuniam poupariam qualquer coisa para nunca deixar isso acontecer. Se existe um Dragonborn, então este é o único equalizador para a aberração da natureza que é João Dari. Essas pessoas começaram a polir suas palavras doces e a tirar o pó de seus cofres preciosos para tentar qualquer coisa que pudessem para influenciar o Dragonborn. Mas quem teria pensado que as próximas palavras de Jarl Balgruuf os fariam sentir vontade de vomitar sangue? Junte-se a nós, Tani Joyud. Já encontrei seu protegido aqui. Protegido? Porque o Jarl estava dizendo isso para João Dari enquanto apontava para o Dragonborn. Isso é uma coisa absolutamente desconfortável de se ouvir e eles queriam desouvir se pudessem, mas não parecia mais possível. Qual é a relação entre João Dari e o Dragonborn? Todos eles quase sentiram como se suas cabeças estivessem queimando com o pensamento. De fato, eu deveria encontrá-lo em Eugene, mas quando cruzei a passagem de Palha há 2 dias, vi uma grande coluna de fumaça subindo para o céu. Seguindo sua fonte, vi Eugene sendo comido por uma chama terrível. O pretendente disse com pesar. Já era tarde demais. O Jarl continuou em tom pesado. Foi uma tragédia. Tentei ajudar como pude, mas havia muitas mortes. É realmente lamentável. Que aqueles que faleceram com bravura em seus corações sejam unidos em seu vingarde. Amém. As vozes de 2 grandes homens dominaram o salão enquanto conversavam. O pretendente imitou o comportamento de João quase com perfeição e disse tudo o que ele diria. Falando em dragões, mandei meu amigo aqui para recuperar algo para mim que está relacionado a uma profecia dos dragões. Mas o que são esses rumores que ouvi nas ruas? O pretendente perguntou. Oh, o que quer que você tenha ouvido, deve ser ótimo. O Dragonborn anda entre nós. O Jarl respondeu.
Verdadeiramente. O pretendente olhou para o Dragonborn agindo como se estivesse chocado e continuou: parabéns, meu amigo. Eu sabia que havia algo especial em você. Obrigado. O Dragonborn respondeu ao pretendente. Todos os outros que estavam assistindo tentaram obter uma dica da conversa, mas a natureza de seu relacionamento ainda não estava clara. Como vocês se conhecem? O Jarl perguntou. Nós nos encontramos em Morrowind e viajamos por algum tempo. Eu o contratei para fazer muitas escavações para mim enquanto eu fazia uma extensa pesquisa aqui e ali. Disse o pretendente. Oh, então você é o empregador dele? Um dos atendentes perguntou. Patrocinador é o termo certo. O pretendente respondeu. Um patrocinador e um protégé. Essa é a imagem que foi entregue de propósito. Uma relação de benefício mútuo e negócios de tato. Era algo que um verdadeiro Jondari faria. No entanto, isso é melhor do que os piores casos para os quais essas pessoas se prepararam. Se o Império ou as poderosas sociedades secretas colocarem seu peso nisso, eles podem virar o Dragonborn contra Jondari com influência suficiente. Jondari é rico, com certeza, mas até a sua riqueza tem limites. Era verdade, Jon não queria ser pressionado de jeito nenhum. O Dragonborn é obrigado a ser apoiado por muitas forças e como seu atual patrocinador oficial, ele detém muito poder que perturbaria seu rival de negócios e inimigos políticos. Os Dragonborns ao longo da história eram pessoas com poder insondável e esse é o trunfo que ele pode imaginar que outros gostariam de usar contra ele. Além de proteger sua verdadeira identidade como Dragonborn, Jon estava fazendo uma grande isca suculenta para ver quem são seus inimigos no momento. Com os Tamor incapazes de agir livremente nesta situação de guerra, eles certamente usariam seus peões para impedir seu crescimento. Isso também é verdade para o Império, que mantém uma paz frágil com ele e os dragões, que tem 100% de garantia de não agir como as bestas irracionais que eram no jogo. Jon, o verdadeiro Jon, sorriu para si mesmo ao sentir uma tempestade de merda vindo em sua direção. Afinal, ele é o Dragonborn que está em cima da roda giraria. Todos são obrigados a influenciar suas ações, então ele deve estar no controle o tempo todo e planejar 10 passos à frente de qualquer um. Seus alvos não eram apenas aqueles grandes sopradores de tempestade, mas também aqueles que navegam nas correntes ocultas. As 4 facções de Skyrim que ele pretende controlar o mais rápido possível. O Colégio de Unterold, os Companheiros de Uiterum, a Guilda dos Ladrões de Riften e a Irmandade Sombria de Falkreath. Longe dos pensamentos íntimos de Jon, a cena continuou enquanto o pretendente mantinha uma conversa firme com Jarl Balgruuf enquanto o Dragonborn lidava com os outros que vieram fazer conexões com ele. Era tão ridículo pensar que essas pessoas nem estão cientes do que está acontecendo e pensando nos ganhos de curto prazo que podem obter fazendo amizade com o Dragonborn. O equilíbrio é o verdadeiro instrumento da riqueza mesmo em tempos de guerra. Especialmente em tempos de guerra. Os Imperiais e os Stormcloaks ficaram em um impasse por muito tempo até que o General Tullius foi designado recentemente. Ele conseguiu prender o Frigg Stormcloak em um curto período de confrontos constantes e quase trouxe a guerra ao fim, mas Alduin, o Devorador de Mundos, arruinou seus planos de manter a guerra. Agora que o Frigg sobreviveu, ele deve ser muito cauteloso e liderar a guerra de uma distância segura, o que significa que o impasse está de volta entre duas forças iguais e competitivas. O verdadeiro problema é o que é com a facção neutra, que é muito grande. Se esta facção acabar se juntando a um lado, a guerra terminaria, mas o custo seria muito alto. Muitos morrerão. Os chefes da facção neutra são Jarl Balgruuf, o maior de Uiterum, Jarl de Grudhaven de Jalmarch e certamente Jondari de Unterold, o homem mais rico de Skyrim. Com 3 dos 9 domínios afastados da guerra e os outros 6 divididos entre si, isso significava que havia uma grande possibilidade de a facção neutra ser considerada mais forte do que as outras duas facções. Além disso, cada facção tem um herói icônico que é Jondari, o Frigg Stormcloak e General Tullius, respectivamente. Nesta taxa, o Dragonborn é um candidato garantido para quebrar esse equilíbrio. Alguns viram isso como destino,
enquanto outros ficaram apavorados com as possibilidades desconhecidas. John usou isso para reunir informações valiosas sobre aqueles que estavam tentando acabar com a guerra e aqueles que estavam tentando prolongá-la para suas agendas. Planos sobre planos com ideias sobre ideias. John aperfeiçoou muitos cenários que podem ser úteis no futuro depois de conhecer esses políticos, comerciantes e emissários. Eles logo perceberam que aquele com quem estavam falando era um político atualizado que entende todas as manobras políticas e as correntes ocultas do mercado, deixando-os mais curiosos do que antes sobre o rosto suborné de Elm. John também fez questão de alimentar essas pessoas com todas as informações falsas que ele queria que eles soubessem, desde uma estimativa de seu poder de luta como Dragonborn até seus sentimentos pessoais em relação à guerra e à dor que ela causou, deixando-os com um alerta de que os dragões estão longe de descansando após esta primeira aparição e esclarecendo que o dragão que atacou Eugen não é o mesmo dragão que atacou Iterum. Para encerrar esse encontro antes que demore mais, John sinalizou para Mirren para que ele passasse para a última fase de seu ato. Meu amigo, eu estava procurando por você. O pretendente chamou Dragonborn, afastando-o dos outros educadamente e falando um pouco alto para que tudo ficasse claro. O que é? A coisa que eu mandei você recuperar, lembra? A placa de pedra. Certo. Oh. Está com o Jaluscuro Wizard. Não se preocupe, eles prometeram devolver. O Dragonborn disse. Isso mesmo, meu amigo. Vou mandar chamar Farengar para trazê-lo imediatamente. Jarl Dalgluf falou, guarda, diga a Farengar para trazer a tábua de pedra aqui. Sim, meu senhor. O Jarl enviou um de seus guardas para Farengar. Jax, acompanhe-o. O tablete deve ser bem pesado. O pretendente falou com o Minotauro. Sim, chefe. O imponente Minotauro, que estava parado silenciosamente ao fundo, moveu-se atrás do guarda que mal tinha metade de sua altura. O Jarl observou o Minotauro e sorriu sem jeito para John. Exatamente a besta. Esse é o meu cocheiro e guarda-costas. Disse o pretendente. Ah, entendo. Impressionante. Existe apenas um cara que faria isso de qualquer maneira. O Jarl não pensou demais para sua paz de espírito. Um minuto depois, Jax veio seguido pelo guarda e mago da corte Farengar. Meu Jarl, sinto muito. Farengar falou em meio a toda a atenção da sala. O que aconteceu? Fale rápido. Jarl Dalgluf sentiu que algo ruim estava para acontecer. A pedra do dragão, meu senhor, foi roubada. Farengar falou. Com o rosto de Jarl Dalgluf ficando frio, todas as outras pessoas presentes na cena sentiram que algo importante estava acontecendo. Esse Jarl equilibrado é raro de ser visto em um ataque de raiva. Ele se aproximou de Farengar. Como isso aconteceu? Lembro-me de ter dito a você que estávamos apenas pegando o tablete emprestado. Ele deveria estar trancado em segurança. Quem o pegou? O Jarl perguntou. A verdade é que, quando chegamos da caçada do dragão, corri para os meus papéis para registrar a luta. Não sabia que estava faltando até o guarda e aquele espécime interessante. Minotauro Cavalheiro veio pedindo por ele. Disse Farengar. O Jarl mostrou uma cara chateada, mas ele se virou para John e falou se desculpando. Meu amigo, parece que houve um evento bastante infeliz. Se o tablete foi roubado, não há como ele ter saído do porão até agora. Vou notificar todos os guardas nas rotas de viagem para cuidar dele. Jarl Dalgluf disse. Isso é realmente lamentável. O pretendente disse não saber como reagir, pois a situação estava um pouco fora do roteiro. Será que o sócio de Sir Farengar foi quem pegou o comprimido? Neste momento, o Dragonborn sugeriu na forma de uma pergunta. Isso não pode ser. Aturdido, Farengar queria defender a reputação de seu associado, mas parecia que as palavras de John acertaram em cheio. Até o Jarl concordou com ele. Certo. Pela barba de Smir, aquela mulher estava relutante em largar a pedra. Farengar, onde ela está? O Jarl perguntou. Eu não sei, meu senhor. Ela não estava aqui quando voltamos. Maldição. Farengar parecia frustrado por seus próprios motivos.
O que você está esperando então? Divulgue a identidade dela de uma vez. O Jarl exigiu. Mas com a exigência do Jarl, Farengar estava tendo dificuldade em responder ou não. Com os olhares de muitos pressionando-o, ele finalmente falou. Eu não a conheço, mas ela parecia alguém que tem muito conhecimento sobre dragões. Ela disse coisas que despertaram meu interesse em relação à minha pesquisa de dragões e não pude resistir a ouvir o que ela tinha a dizer. Farengar. Naquele momento, Irilete quase pulou em Farengar. Você deixou um estranho entrar na corte do Jarl sem verificar sua identidade? O que você quer que eu faça? A pesquisa do dragão é de extrema importância. Farengar e Irilete estavam prestes a discutir, mas Jarl Balgruuf os impediu. Chega de vocês dois. Vocês querem me envergonhar na frente dos meus convidados. Fora com vocês. Ele os dispensou, mas ainda estava envergonhado por ter perdido a Pedra do Dragão e pretendia recuperá-la de qualquer maneira possível. Posso ajudar com isso. Naquela época, o Dragonborn, também conhecido como o verdadeiro Jondare, falou. Você pode. Eu tenho. Sir John me ensinou como colocar marcas mágicas em tudo que eu temo perder. Acontece que eu coloquei uma na Pedra do Dragão. Com o Dragonborn dizendo isso fez com que o rosto do Jarl se soltasse. Diga-nos onde está então, enviarei os guardas atrás dele imediatamente. Não há necessidade, posso convocá-lo aqui se Sir John me apoiar com sua magia. Disse o Dragonborn olhando para o pretendente confuso. Com um leve sinal dos olhos de Jun, Mirren entendeu e estendeu a mão para a frente. Tudo bem, eu vou te ajudar. Mirren começou a se concentrar em um ato de mágica para impressionar os outros enquanto João deixava seus sentidos se espalharem pelo espaço de uma maneira avassaladora. Aline estava observando de longe. Assim como Betty, as duas viram um vislumbre da incrível onda de poder mental. Como os dois eram os melhores adivinhos do lado de Jun, eles eram os únicos capazes de ver através de sua magia mística. Esse é meu marido. Alina sorriu ironicamente. Mestre é incrível. Betty prendeu a respiração. Naquela época, João estava procurando no espaço por um indivíduo específico. Alguém que ele poderia dizer que ela agiria precipitadamente e roubaria a Pedra do Dragão com certeza. Uma das últimas sobreviventes dos Bloods, Delphine. Delphine é a chamada associada que queria usar o mago entusiasta, Farengar Secretfire, para colocar as mãos na Pedra do Dragão, a placa de pedra que, segundo a lenda, marca todos os túmulos dos dragões. Esta placa de pedra não era apenas um mapa, mas como João entendeu, é um artefato com um profundo poder oculto dentro dele. Se ele queria um mapa, ele já tinha todos os cemitérios mapeados antes mesmo de deixar Riften pela primeira vez. No entanto, esta pedra era uma coisa completamente diferente, algo que o jogo não mencionou. Com ele olhando para o sudeste, João poderia vasculhar todas as caravanas que viajavam naquela direção de Wither e logo encontrou a marca que o deixou na Pedra do Dragão perto da floresta de Riverwood. Este era quase o limite de sua detecção, mas ele ainda era capaz de esticá-lo por mais tempo, alimentando com mágica. Lá, ele poderia localizar um cavaleiro viajando sozinho em um capô, certificando-se de que ela não fosse rastreada nem mesmo por feras ou pássaros. Nas costas, ela carregava algo bastante grande e pesado para seu tamanho de Bretan. João nunca gostou daquela mulher desde que jogou o jogo pela primeira vez e todos os jogadores também. Talvez essa fosse a única coisa em que todos concordavam no jogo. Vamos ver o olhar em seu rosto agora. João sorriu maliciosamente quando começou a lançar um feitiço. Longe da cidade de Wither ao sul, Delphine estava cavalgando em um cavalo e fazendo uma rota secreta pela floresta em direção a Riverwood, onde fica seu esconderijo. Ela sempre foi muito cautelosa e olhava para trás a cada minuto para se certificar de que não estava sendo seguida. Se ela se encontrasse em tal situação, ela conduziria seus perseguidores para uma série de armadilhas preparadas que ela havia instalado nesta área desde que planejava fazer ninhos aqui. João estava assistindo de cima enquanto ele começava a criar uma manifestação de sua consciência neste lugar. Com isso ele seria capaz de lançar feitiços diretamente naquela área. No céu acima de Delphine,
Havia uma forma incorpórea de João Dari, o real, assumindo a forma de um fantasma. Este não era apenas um feitiço simples que João lançaria com uma mão e acabaria com isso. Este era o lendário feitiço de misticismo de nível mestre, projeção astral. Essa projeção não é apenas um fantasma de João aparecendo em algum lugar, mas sim o próprio João com todos os seus poderes e habilidades. Sentindo a malícia de João sendo direcionada a ela, Delphine olhou para o céu para encontrar os olhos do João fantasmagórico. Esta não era uma situação para a qual ela estava preparada. Sem pensar, ela correu. Sabe a decisão. Mas você não deveria ter roubado de mim. João disse enquanto lançava telequinesis na tábua de pedra amarrada nas costas dela. Delphine sentiu a força insondável puxando-a para trás do cavalo e até levantando-a no ar. Isso era pior do que ela imaginava. Solte! Ela tirou um pequeno frasco do bolso e o jogou no chão, causando uma súbita nuvem de névoa azul se manifestando. Mágica corrompida. Em um segundo, João quase perdeu o controle de seu feitiço, mas logo o recuperou com um pouco de foco. Puxando a pedra de uma só vez, João descobriu que Delphine não estava mais amarrada à pedra e desapareceu na névoa em direção ao sul. Ele podia vê-la correndo e se escondendo entre as árvores. Que divertido! Os olhos de João encontraram os dela. Ele mostrou uma pitada de satisfação enquanto ela mostrou inquietação e medo. Sabendo que ela está exposta, não importa onde ela vá, Delphine finalmente se mostra. Você! Devolva isso! Ela chamou. João ficou irritado com o fato de que ela simplesmente disse a ele para entregar sua pedra do dragão depois que ela roubou. Idiota absurdo! Por que eu iria? Ele falou com toda a sua arrogância. Você não entende. É importante. O destino do mundo, o destino de Skirin e esta guerra, tudo pode depender dessa pedra. Ela disse. João silenciosamente olhou para ela com um rosto sem graça. Eu sei. Ele disse e continuou. É por isso que não vou deixar gente como você interferir nesse assunto. Vá embora. João pretendia lançar uma bola de fogo forte o suficiente para explodir Delphine em pedaços, mas ela interceptou seu ataque e usou 3 frascos das bombas mágicas corrompidas para interferir em seu feitiço antes de fugir. Mágica corrompida é uma substância séria semelhante à da Edric Magic, mas é considerada um tabu e um item proibido que só pode ser encontrado no mercado negro. Delphine é perigosa e no livro de João, ela deve ser tratada. TSK. Isso vai ser um problema. Eu não posso ir mais longe do que isso, então é melhor eu mandar alguém atrás dela ou ela vai ficar no meu caminho. João pensou quando começou a transferir o Dragonstone de volta com sua consciência para Dragonsreach. Assim que abriu os olhos, pôde ver o interior de madeira do palácio ao seu redor e seu rosto sendo usado por Miren, que fingia ser João. Eu, João Dari, trouxe a pedra de volta. Com o aparecimento da pedra do dragão, o pretendente fez questão de levar todo o crédito por devolvê-la. Tão cafona. Alina sussurrou com um rosto menos divertido do que aqueles nórdicos que começaram a elogiar a excelente habilidade de Tam João Dari. Ei, acho que João fez alguns bons amigos enquanto estava fora. Você também não acha? Quem falou o que pensava agora era Julanar, que estava sorrindo amplamente. Alina não parecia concordar com ela, mas ela estava bem. Miren, que é um cara. No entanto, alguém falou fora de sua vez e arruinou tudo para João em um instante rápido. Graças a Deus eles estão enganando as pessoas juntos. Não mais com aquele negócio gay assustador que eles estavam falando. Isa disse baixinho, pois suas preocupações com os dois eram apenas uma piada de mau gosto que continuou por algum tempo. Dizer o quê? Embora, na verdade, isso não fosse brincadeira para uma certa Alina. De volta ao presente você quase assassinou metade das pessoas que estavam atrás de nós. João disse. E você não pode culpar uma esposa por ser muito cuidadosa. Alina disse enquanto ajudava João a se vestir com suas roupas oficiais. Aqui está, marido. E pensar que eu estava vivendo 2 anos sem as mãos carinhosas da minha linda esposa. Minha alma se cansou sem você.
João disse enquanto acariciava as bochechas de sua esposa. Meu. Alina sorriu fracamente e continuou. Diz o homem que estava bebendo leite de coco nas praias brancas de Somerset. João ficou pálido de repente. Você não. Oh, eu vi tudo. Então deixe de besteira, Firemane. Há um Jarle esperando por você e nós, garotas, precisamos de espaço para nos preparar. Saia. João foi empurrado para fora da sala, o que foi interessante, pois o Jarle também estava passando por uma situação semelhante. Os dois cavaleiros respeitados consertaram sua aparência e agiram com controle antes de irem para o salão principal quase ao mesmo tempo. Estava quase na hora de nomear o novo Tane de Wither 1. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.